Estamos em uma nova era, não necessariamente uma era de prosperidade. Uma era com cheiro de naftalina e ecos do passado, mais precisamente final do século XIX, início do século XX, quando as tarifas nos Estados Unidos eram altas e não havia globalização. É difícil encontrar um paralelo histórico em que a decisão econômica de um único líder, no caso o tarifaço de Donald Trump, tenha tido um efeito tão avassalador sobre os mercados. Na quinta e na sexta, as bolsas americanas acumularam cerca de 6 trilhões de dólares em perdas, algo como 3 vezes o PIB do Brasil. Foi a pior semana desde março de 2020, quando o mundo fechava as portas por causa do início da pandemia. E não para por aí. Hoje, os índices europeus e asiáticos abriram numa sangria desatada. Na Bolsa de Tóquio, eles tiveram um circuit breaker, que é a interrupção das negociações. Na Bolsa de Seul também as negociações foram interrompidas no início do pregão. Hong Kong caiu mais de 13%, que é o pior desempenho em quase 3 décadas, desde a crise asiática, das bolsas asiáticas em 1997. E esse impacto não deve se restringir aos mercados. Estão em curso mudanças de ordem mais profunda na geopolítica mundial, nas alianças entre as nações e possivelmente na hegemonia americana. Vamos comigo saber como se traduz em números. Olha aqui, esse é o fechamento das bolsas na Ásia, que operaram em vermelho durante todo o pregão. A de Tóquio caiu quase 8%. Hong Kong, como eu disse a vocês, como eu adiantei, 13%. Xangai, na China, que não operou na sexta por causa de um feriado, caiu mais de 7%. Vamos ver como estão as bolsas da Europa nesse momento, que também acompanharam o mergulho das asiáticas. A de Paris, quase 4%, Londres também quase 4%, Frankfurt e Madrid, quase 5% de queda. Eu separei também um gráfico que mostra as principais bolsas do mundo e como elas atuaram na semana passada, no fechamento. O índice Bovespa está aqui a terceira, queda de 3,5%, depois do anúncio do tarifaço de Trump, na quarta-feira. Essa queda foi escalando, e conforme a gente vai movendo para a direita nas bolsas europeias e principalmente as americanas, as duas últimas, olha, SP500 dos Estados Unidos, 9% de queda acumulada e 10% no Nasdaq só na semana passada, em trilhões de dólares, coisa de 6 trilhões, as 3 principais bolsas americanas. Isso quer dizer, em valor de mercado das empresas e das economias dos americanos que estão na Bolsa de Valores. Vamos passar para mais um gráfico. Esse mostra o desempenho das bolsas desde o início do segundo mandato de Trump. Ele assumiu em janeiro. Desde então, Dow Jones acumula queda de quase 3%, SP500 16%, Nasdaq 21%. Esse é um homem republicano que se vangloriava do excelente desempenho que as bolsas tiveram no primeiro mandato. O segundo começa completamente diferente. E para nos ajudar a entender esse cenário complexo, eu diria até caótico, está conosco ao vivo o colunista do UOL, Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Investimentos e vai nos ajudar a entender, a traduzir. Já ele vai aparecer aqui no telão. Felipe, obrigada, querido, que honra ter a sua participação aqui na estreia do Mercado Aberto. Eu queria saber de você, Felipe, acho que as suas primeiras impressões e como a gente se situa nesse novo mundo, com essa queda tão intensa nas bolsas de valores. Hoje, o debate nos Estados Unidos, nos grandes bancos, fundos de investimento, essa economia americana está arrumando para uma recessão ou para uma estagflação. Quero saber qual a sua visão e se o resto do mundo vai ser arrastado também por esse mau momento. Bom dia. Bom dia, Amanda. Primeiro, parabenizar você pelo programa novo, pela estreia. Prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite. Olha, o primeiro ponto a destacar é que, de fato, é uma espécie de admirável mundo novo, como naquele livro do Aldous Huxley, lá dos anos 30, só que às avessas, né? Porque não tem nada de admirável e, na verdade, não tem nada de novo. É uma volta ao passado, uma política quase mercantilista, do ponto de vista da fixação de barreiras tarifárias bastante expressivas para praticamente todos os parceiros comerciais relevantes dos Estados Unidos, o que inverte, de certo modo, aquela lógica que vem de décadas, né? Desde a adoção, de certo modo, do fortalecimento do dólar como moeda de reserva internacional, em que os países do mundo financiam
o déficit externo, o déficit em transações correntes daquela economia. Justamente o que dá essa força e essa fortaleza, né, para o dólar como moeda de reserva internacional. Isso agora vira de cabeça para baixo e é difícil antever as consequências. De cara, o que dá para dizer que no próprio Estados Unidos a tendência é mais inflação, em razão do efeito sobre os preços dos bens comercializáveis internamente naquele país, e menos crescimento econômico. Obviamente que os desdobramentos ao redor do mundo vão depender da relevância dos fluxos comerciais com os Estados Unidos, mas também dos desdobramentos nos mercados, do ponto de vista dos fluxos financeiros e o balanço de pagamentos de cada um desses países. Felipe, você enxerga, porque até então algumas pessoas imaginavam que esse tarifaço do Trump seria uma espécie de instrumento para negociação, para pressionar os países. Mas, apesar da queda brusca dos mercados, ele não deu nenhuma sinalização que está disposto a arredar o pé. Pelo contrário, ontem, entrando no Air Force One, embarcando de volta para Washington, ele estava jogando golfe na Flórida, ele disse que é assim mesmo, que as tarifas vão permanecer, assim como seu secretário de Tesouro, Scott Bessent. Você vê alguma possibilidade de negociação? Alguns países, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estará hoje com Trump, mas ele também levou uma tarifa pesada de 17%, o Vietnã já ligou. Ele recebeu contatos, segundo o próprio Trump, de outros países da Ásia e da Europa. Os europeus estão reunidos agora, mas também com o pé atrás, talvez não querendo retalhar imediatamente, diferentemente da China. Como é que você enxerga essas negociações e se a gente vai ter um desfecho para isso, mesmo que haja negociações, nas próximas semanas ou nos próximos meses? Ou se, na sua visão, isso pode se arrastar por muito mais tempo? Amanda, eu entendo que ainda vai se arrastar por muito tempo. O que os países vão fazer, veja o caso do Brasil, por exemplo, né? É buscar negociações diplomáticas a partir de pontos específicos. Então, você precisa atacar algumas questões que possam ter efeitos cirúrgicos, né? Do ponto de vista dessa nova relação com os Estados Unidos. Então, a retaliação, digamos assim, ou a resposta, ou a negociação, ela virá. Alguns países, por exemplo a China, já tomaram medidas mais drásticas, como o anúncio dos 34% adicionais de tarifa para a entrada de produtos norte-americanos. O Brasil já fala, né, por meio do seu vice-presidente e ministro responsável pela área, que é o Geraldo Alckmin, em retomar e acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. E a Europa, obviamente, que vai precisar também abrir essa caixa de ferramentas para começar a negociar, e isso pode ser positivo para economias como a nossa, né? O que eu vejo também do copo meio cheio, olhando aqui para o nosso quintal, é que nós fomos agraciados com uma alíquota de 10%, né? Uma tarifa de 10%, porque a gente, na verdade, tem um déficit comercial pequeno, mas tem, né, com os Estados Unidos. Então, levamos aí os 10%, e parceiros nossos ou concorrentes que também exportam commodities e que podem vir a enfrentar tarifas maiores, isso cria um contexto em que a gente pode ter uma vantagem, né, relativamente a esses países que também exportam para lá. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que cada país agora vai se organizando para como operar, e não vai ser uma coisa simples e trivial, mas todos vão tentar sentar à mesa de negociação e, se não reverter, fazer frente a essas medidas com ações também que tentem blindar um pouco as suas economias desses efeitos decorrentes dessa mudança de orientação na política econômica dos Estados Unidos. Felipe, se os Estados Unidos forem empurrados para uma estagflação ou para uma recessão, tem como isso não respingar na gente? Tem como o Brasil escapar ou como outros países escaparem? Tem alguns fundos que já estão apontando até para a possibilidade de uma recessão mundial. Veja, o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, já falou no final da semana passada, de maneira muito clara, né, ainda que com toda a ponderação e cuidado que envolve as declarações dos dirigentes de bancos centrais, que a tendência é a estagflação. Ele falou menos crescimento econômico e mais inflação.
Isso é muito ruim, né? Porque nós estamos falando da maior economia do mundo, que influencia não só os fluxos de comércio no mundo todo, mas os fluxos financeiros. Então, um quadro de uma recessão maior, que atinja mais países, ou mesmo de uma desaceleração muito forte, é péssimo para todos, né? Porque menos crescimento significa menos bem-estar social. No curto prazo, pode ser que a gente tenha alguma vantagem, pensando no caso do Brasil, por conta da política monetária. As decisões do Federal Reserve, por exemplo, nós temos que ver para onde vão caminhar. Com um crescimento mais baixo, dependendo de como reagir à inflação, de quanto reagir, ele vai continuar com aquela tendência que estava prevista de redução de juros ainda esse ano, ou isso vai ser interrompido e pode até ter elevação nessa taxa de juros, né? Essa resposta é muito importante porque vai definir também os fluxos na conta capital e financeira do balanço de pagamentos para países que têm juros mais elevados, como é o caso do Brasil. Afinal de contas, você viu que no primeiro dia após o tarifaço, né, o dólar aqui no Brasil caiu bastante. Depois, no dia seguinte, já reverteu essa tendência. Então, o que com certeza vai acontecer, Amanda, é um quadro de maior volatilidade, maior incerteza, e essas duas palavras representam o maior risco. E a aversão ao risco é péssima para os mercados, para o ambiente de negócios e para o crescimento de maneira mais geral.